Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora nós vamos ver o tema da aula. Aula 22, objeto de conhecimento, trigonometria em um triângulo qualquer, lei dos senos e cossenos, detalhamento, conceitos e definições das relações métricas em um triângulo qualquer, lei dos senos. Então vamos à nossa aula. A gente vai começar o estudo das relações trigonométricas em triângulos quaisquer, começando pela lei dos senos. Vamos ver primeiro de forma ilustrada. Então, a lei dos senos diz o seguinte, que em qualquer triângulo, o quociente entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante, e igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a descrição do que é a lei dos senos. Mas antes da gente entender o que significa essa lei dos senos e antes de aplicar, vamos entender como que ela se formou. Vamos ver aqui a figura que tem o triângulo e o círculo. Olhem só. Seja ABC um triângulo qualquer. Por que a gente falou que é um triângulo qualquer? Porque a gente não sabe as medidas exatas dos ângulos dele. E ele está inscrito em uma circunferência. O que é um triângulo inscrito em uma circunferência? É quando o triângulo ele está totalmente dentro da circunferência e os vértices dele, os 3 vértices dele, coincidem aqui com o comprimento da circunferência. Vejam que todos os vértices estão tocando a circunferência em um ponto. E o que a gente vai fazer? Primeira informação que a gente tem é o raio da circunferência. E o que é o raio da circunferência? É a distância entre o centro da circunferência até qualquer ponto aqui da borda da circunferência. Ó. Essa medida é constante e essa medida é o raio da circunferência. Estão vendo? E aqui a gente marcou este raio na direção do vértice B e também marcamos este raio na direção de um ponto da circunferência que a gente chamou ele de a linha. Marcamos esse ponto aqui. E o que a gente fez em seguida? A gente traçou o diâmetro com essa distância. O diâmetro ele é a distância que passa aqui pelo centro da circunferência. Na verdade, é a distância que divide a circunferência ao meio, né? Se você passar essa medida aqui, você tem o diâmetro. E o diâmetro ele é exatamente igual ao valor de 2R. Então, essa distância aqui do ponto B até o ponto A', é o diâmetro da circunferência. E agora, o que a gente fez? A gente pegou o ponto A' e ligou aqui ó, com o ponto C. O ponto C é quem? É um dos vértices do triângulo que está inscrito aqui na circunferência. A gente ligou aqui ó, o ponto A' com o ponto C. E o que aconteceu? A gente formou um novo triângulo, um triângulo retângulo, que é a linha C, B, a linha. Vejam só o triângulo retângulo, temos aqui o ângulo de 90 graus. Por que este é um triângulo retângulo? Porque quando a gente tem um triângulo inscrito numa semicircunferência, o que é uma semicircunferência? É a metade da circunferência. E a gente viu agora há pouco que o diâmetro, ele divide a circunferência exatamente ao meio, né? Aqui, ó. Então, quando a gente traça essa reta de B até a gente divide a circunferência ao meio. E o que acontece? Quando a gente liga uma corda,
que no caso aqui são os lados BC e A, significa que a medida desse ângulo vai ser de 90 graus. Isso é uma regra. Tudo bem. Agora, a gente consegue observar que o ângulo A é igual ao ângulo A'. Por quê? Porque eles determinam a mesma corda BC. Olha só. Qual é essa corda? Essa medida aqui, ó. A medida BC, ela faz parte tanto do triângulo com o vértice A, quanto do triângulo com o vértice A'. Então, se a gente fosse mover esse A até aqui, ó, a linha, ele ia coincidir, o que significa que esses dois ângulos aqui são iguais. Tá, mas para que tudo isso vai servir? Isso vai servir para a gente entender melhor a lei dos senos. Aí, pela figura, a gente tem que A é igual a 2R vezes o seno de A'. Mas, professora, da onde que saiu isso? A gente vai ver o que é o seno. O seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso em um triângulo retângulo. Sendo que o A'BC é o triângulo retângulo. O ABC não é um triângulo retângulo. Mas vamos ver aqui o que a gente tem sobre o triângulo retângulo. Se a gente pegar o seno do ângulo A', ele vai ser quem? Ele vai ser o seu cateto oposto. Quem é o cateto oposto do ângulo A'? É o lado A. Então, vai ser o lado A sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é essa medida aqui, ó, que está oposta ao ângulo de 90 graus. É igual a 2R. Então, é por isso que, quando a gente isola aqui o A, o que vai acontecer? O 2R, ele passa para cá, multiplicando o seno de A'. Então, é daqui que a gente tem que A é igual a 2R vezes seno de A'. Entendido? Então, agora que a gente já sabe o porquê A é igual a 2R vezes o seno de A', o que a gente vai fazer? A gente vai passar o seno de A dividindo aqui o A. Então, nós vamos ter A sobre o seno de A' é igual a 2R. Então, vocês viram só que a gente demorou bastante para fazer esse tipo de análise, mas é isso que vai determinar a lei dos senos. Então, a gente fez isso para o lado A do triângulo, que é um lado qualquer de um triângulo. A gente não sabe a medida do lado, a gente não sabe a medida dos ângulos. De forma análoga, se a gente fizer esse mesmo procedimento para os lados B e C desse mesmo triângulo, que a gente não conhece as suas medidas, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, vamos ver aqui como que vai ficar para o lado B e para o lado C. Então, de maneira análoga, a gente vai ter que B sobre seno B é igual a 2R, perdão, seno B aqui, circunflexo, e C sobre seno C igual a 2R. Ou seja, se todos eles são iguais a 2R, significa que todos eles são iguais, não é verdade? Então, A sobre seno A é igual a B sobre seno B, que é igual a C sobre seno C, que é igual a 2R. Essa é, então, a nossa lei dos senos. Agora que a gente já sabe o que é a lei dos senos, vamos calcular os lados B e C de um triângulo ABC, no qual a medida de A é 10. Essa medida aqui é medida de comprimento, é a medida de um lado do triângulo. A medida de B é 30 graus. B é um ângulo. E a medida do ângulo C é de 45 graus.
E aqui foi dado que o seno de 105 graus é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Isso aqui significa que lá, desenvolvendo a questão, a gente vai precisar do seno de 105 graus, por isso que ele está aí. Então, a gente tem o quê? A gente tem um triângulo qualquer, correto? A gente não sabe a forma dele, não sabe as medidas de lado, nem de ângulo dele. Mas o que a gente sabe? Que em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos, A, B e C, é igual a 180. Por isso, nós temos aqui, ó, A mais B mais C é a medida de cada um dos três ângulos é igual a 180 graus. E como que a gente faz para saber a medida do A? Simples. Na questão foi dada a medida do lado B, do ângulo B, e também foi dada a medida do ângulo C. Então, a gente só substitui. Então, vai ficar A mais... Quanto é a medida do ângulo B? 30. E a do C? 45. Então, aqui é 30 e aqui é 45. É igual a 180. Então, passando o 30 e o 45 para o segundo membro, eles vão negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, o ângulo A é igual a 180 menos 30 menos 45, que dá 105 graus. Então, agora a gente já tem a medida de todos os ângulos desse triângulo. E o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar a lei do seno, que diz que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B. Por que a gente usou o A seno A? Porque a gente tem a medida do comprimento de A, que foi dada aqui na questão, é 10. Agora nós temos a medida do seno de A, que foi dada na questão também, que é o seno de 105 graus. E aí a gente vai calcular a medida de B. E nós já temos também a medida do seno de B, que o B é igual a 30 graus. Então, é só a gente substituir aqui. Aqui a gente já isolou direto. Passamos o seno de B multiplicando, então ficou B igual a A vezes seno B, dividido pelo seno de A. E agora é só substituir os valores. A é igual a 10. Seno de B é igual a seno de 30, olha só. O ângulo B mede 30 graus. E o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Tudo isso dividido pelo seno de A, que é o seno de 105, que foi dado aqui na questão, ó, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Pronto, agora é só desenvolver. Como é que a gente divide duas frações? Conserva a primeira, que é 10 sobre 2, 10 vezes 1 sobre 2 é 10 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O seu inverso é 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Agora é só desenvolver a multiplicação e a gente obtém que o valor de B é 20 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Agora ainda falta a gente calcular o valor de C. Da mesma maneira a gente vai fazer. Temos aqui a lei dos senos, A seno A igual a C seno C, dividido, né? Então, o C, isolando aqui ele, vai ficar A seno C sobre seno A. Já sabemos que o valor de A é 10. O ângulo C é 45 graus. Então, o seno de C vai ser o seno de 35 graus, de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. E o valor de seno de A já foi dado lá na questão. Então, da mesma maneira, a gente desenvolve, conserva a primeira fração, 10 raiz de 2 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 4 sobre raiz de 6 mais raiz de 2, e a gente vai chegar no resultado de que C é igual a 20 raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. E agora a gente tem essa relação aqui. Em qualquer triângulo, quando a gente fala qualquer triângulo, a gente está falando de um triângulo onde não está definido o valor de cada um dos seus ângulos, não é um triângulo específico.
valem as relações seguintes. O comprimento de A é igual a B cosseno C mais C cosseno B. O comprimento de B é A cosseno C mais C cosseno A. E o comprimento de C é B cosseno A mais A cosseno B. Então vejam aqui, temos um triângulo ABC, onde esses dois ângulos B e C, eles são ângulos agudos, são ângulos menores do que 90 graus. E aí a gente traçou uma altura aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Perdão, até o ponto D. E aqui a gente criou dois novos triângulos. Temos o triângulo ABD, que é um triângulo retângulo. A gente tem que o cosseno de B, vamos fixar aqui o ângulo B. Qual é o cosseno de B? É o seu cateto adjacente. O cateto adjacente é a distância que vai de B até D. Então, BD sobre a hipotenusa dele. A hipotenusa deste triângulo é C. E daí a gente tira o quê? Passa o C para cá multiplicando e a gente vai ter que a distância BD é igual a C vezes o cosseno de B. Vamos guardar essa informação. Agora, no outro triângulo aqui, no triângulo ADC, nós temos que o cosseno de C, vamos fixar agora o ângulo C. Qual é o cosseno? É o cateto adjacente. O cateto adjacente é essa distância aqui, que vai de D até C, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa desse triângulo? É aqui a medida B. Então, a gente vai ter cosseno de C igual a DC sobre B. Isolando aqui o DC, passamos o B multiplicando o cosseno de C. Então, nós vamos ter que a distância DC é igual a B vezes o cosseno de C. Vamos guardar essa informação também. E o que a gente tem? A gente tem que a medida de A, essa medida maior aqui, do triângulo maior, ela é a soma dessas duas distâncias. Da distância que vai de B até D e a distância que vai de D até C. Mas a gente acabou de definir essas duas distâncias, ó. BD é C cosseno B e DC é B cosseno C. Então, a gente pode substituir onde tem BD por C cosseno B e DC por B cosseno C. E daí, a gente tem que A é igual a C cosseno B mais B cosseno C. Então, vejam que a gente precisa fazer essa análise para entender de onde que saiu esses teoremas, para a gente saber por que a medida de A é essa, porque a medida de B é aquela e a medida de C também. Então, vamos dar continuidade aqui na lei dos senos. Vejam, em qualquer triângulo, a área é igual ao semiproduto de dois lados, multiplicado pelo seno do ângulo que eles formam. Então, agora, a gente vai ver como que faz para calcular a área de um triângulo através da trigonometria. Vejam que nós temos, novamente, um triângulo ABC. Aí, a gente traçou uma linha aqui do ponto B até o ponto D, onde a gente formou dois novos triângulos retângulos. E o que vai acontecer? Vamos fazer a análise de cada um dos triângulos. Temos agora o triângulo ADB, que é retângulo. E a gente vai fixar o ângulo A. E qual vai ser o seno do ângulo A? Vai ser o seu cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo A? É essa distância aqui, que vai de B até D. Então, seno de A é BD sobre a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo retângulo é C. Então, isolando aqui essa medida BD, a gente passa o C para cá e nós vamos ter que a distância BD é igual a C vezes o seno de A. Vamos guardar essa informação também.
E a área do triângulo, ela vai ser dada por quem? Na geometria, a área do triângulo é a medida da base, a base do triângulo, vezes a medida da sua altura. Neste triângulo aqui, da forma que ele está, a medida da sua base é essa medida que vai do ponto A até o ponto C. Essa medida também tem o comprimento aqui de B. E a altura é essa distância que vai aqui do B até o D, que é a distância que a gente acabou de calcular. Ó. BD é quanto? C vezes o seno de A. Então, o que a gente faz agora? Vamos substituir na fórmula para calcular a área do triângulo. Quanto é a área do triângulo? Vai ser a base, a medida de A até C, vezes a altura, que é a medida de B até D, sobre 2. Esse 2 já é da fórmula do triângulo, da área do triângulo na geometria. Agora a gente vai substituir os valores que a gente tem. Quem é a medida de AC? É B. Tá aqui, ó. É a medida de B. E quem é a medida BD? A gente desenvolveu ela aqui. É C seno de A. Então, a área desse triângulo é B vezes C vezes o seno de A. Se a gente for fazer essa análise para os demais lados, o lado B e o lado C desse mesmo triângulo qualquer, a relação também vai valer. De forma análoga, a gente chega no mesmo resultado. Vamos ver aqui por quanto pode ser dada a área desse triângulo. Então, nós temos que a área também é dada por AB vezes seno C sobre 2, ou também AC vezes seno B sobre 2. Vejam que é bem fácil da gente memorizar, ó. Porque o seno de C, ele envolve o lado C? Não, ele envolve só o lado AB. O seno de B envolve o lado B? Não, envolve só os lados A e C. E o seno de A envolve o lado A? Não, envolve só os lados B e C. Então, fica até um pouquinho fácil da gente memorizar para poder calcular essas áreas. Agora, a gente vai calcular a área de um triângulo que tem dois lados de medidas conhecidas. B é 7 metros e C é 4 metros. E formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, a gente tem um triângulo onde uma medida é de 7 metros, a outra medida é de 4 metros. E o ângulo entre esses dois lados é de 60 graus. Aí a gente precisa calcular a área desse triângulo. Como é que a gente faz? A gente acabou de aprender como que calcula a área de um triângulo usando a trigonometria. B vezes C vezes o seno de A sobre 2. B é 7, C é 4, seno de A vai ser o seno de 60 graus e o 2 continua lá embaixo na fração. Então, substituindo os valores, o seno de 60 graus é um dos ângulos notáveis do triângulo. O seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2, por isso a gente já colocou aí direto. Então, vamos ter 7 vezes 4, que dá 28, vezes raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Primeiro, o que a gente já pode fazer? Dividir aqui, ó, 28 por 2, que dá 14. Então, nós vamos ter 14 raiz de 3 sobre 2. Ainda a gente consegue dividir o 14 por 2, que dá 7. Então, a área desse triângulo é 7 raiz de 3 metros quadrados. Já que os lados foram dados em metros, a área do triângulo vai ser dada em metros quadrados, ok? Agora, vamos ver uma outra questão também que vai envolver a trigonometria. Vejam aqui o paralelogramo ABCD. Ele tem duas diagonais. Uma mede 10 metros e a outra mede 20 metros. E ali a gente tem um ponto médio onde eles formam um ângulo. Vamos ver qual é a nossa questão. As diagonais de um paralelogramo medem 10 metros e 20 metros.
e formam um ângulo de 60 graus. Ache a área do paralelogramo. Então, a gente tem aqui as diagonais do paralelogramo. Essa medida que vai de A até C é a diagonal que tem 10 metros. Essa diagonal aqui tem 10 metros. E temos a outra diagonal, que é a diagonal que vai do ponto B até o ponto D. Essa diagonal, ela tem o valor de 20 metros. E elas formam um ângulo de 60 graus. E aí agora a gente vai calcular a área desse paralelogramo. A área do paralelogramo, ela vai ser dada por D maiúsculo vezes D minúsculo, onde o D maiúsculo é quem? É a diagonal maior, a diagonal que mede 20, e o D minúsculo é a diagonal menor, a diagonal que mede 10. E o seno que essas duas diagonais formam, que é um ângulo de 60 graus. No caso, vamos ter o seno de 60 graus. Substituindo os valores, vamos ter 10 vezes 20, que dá 200, vezes o seno de 60. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo 2 da fórmula. Então, a gente pode dividir aqui 200 por 2, que dá 100. Então, vamos ter 100 raiz de 3 sobre 2 como valor da área. E ainda a gente pode dividir aqui o 100 por 2, que dá 50. Então, a área desse paralelogramo é exatamente igual a 50 raiz de 3 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque também as medidas do paralelogramo, as medidas dessas diagonais do paralelogramo, elas foram dadas em metros. A medida de área a gente eleva ao quadrado. Então, como as medidas lineares foram em metros, o valor da área vai ser dado em metros quadrados, da mesma forma que aconteceu no exemplo do triângulo, onde a gente calculou a sua área, que tinha os dados do triângulo, os lados dele eram dados em metros, então a sua área a gente dá em metros quadrados. Então, vocês viram só que não necessariamente a gente usa só a geometria para calcular áreas, como as áreas do triângulo e a área do paralelogramo. A gente pode usar também a trigonometria, fazendo a relação certa, usando ali os valores do seno e também a lei dos senos. Então, essa foi a nossa aula sobre lei dos senos.